Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Agora nós vamos para o capítulo 14 do livro de Atos. Nesse capítulo nós vamos ver Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Vamos ver também a cura de um coxo em Listra. Paulo é apedrejado, além de outros assuntos importantes que vamos tratar aqui nesse capítulo 14. Então nós estamos estudando o livro de Atos e Paulo está na sua primeira viagem missionária. E aqui ele se encontra na cidade de Icônio. Vamos ler o verso 1 do capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como também de gregos. Vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva, né? Nós vimos em capítulos anteriores que a igreja, no seu início, ela era composta basicamente por judeus. Depois o ministério começou a se expandir para os gentios, para os gregos, para os romanos e para os vários povos e etnias que existiam naquela região. Mas, num primeiro momento, ela sofreu muito nesse estágio inicial de adaptação, porque muitos judeus, eles tentavam trazer as normas da antiga lei para dentro do cristianismo, e isso trouxe alguns problemas. E nós vamos ver nos capítulos que se seguem os problemas que surgiram a partir da pressão exercida pelos crentes judaizantes. Eles eram crentes, eram convertidos, todavia ainda traziam em suas mentes os dogmas da lei, né? Então nós vimos aqui a menção da sinagoga. A sinagoga eram aqueles lugares de oração e de estudo da palavra, e Paulo, ele prioritariamente, quando ele chegava em uma cidade, ele visitava as sinagogas, ele anunciava as boas novas do reino, o evangelho, primeiramente aos judeus, e na grande maioria das vezes ele era rejeitado, era perseguido, sofreu até agressões físicas, e depois então ele anunciava o evangelho aos outros povos, né, aos chamados gentios, né? E aqui ele faz menção, né, de judeus e gregos. Vamos ver no verso 3 aqui. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então foi um período de grande manifestação do poder de Deus. E o que nós entendemos sobre isso é que esses sinais, se a Bíblia diz os sinais seguirão os que creem, eles estavam concentrados prioritariamente através da vida dos apóstolos. Então, ao estudar Atos, nós temos essa impressão de que Deus usava a vida dos apóstolos. São apóstolos considerados apóstolos aqueles que, de uma certa forma, tiveram um contato físico com Jesus, ou, excepcionalmente, no caso de Paulo, que teve o contato com Jesus, mas o Jesus ressurreto, né? Não o Jesus de carne e osso. Mas para ser considerado apóstolo, e a palavra apóstolo significa enviado, necessário era ter algum contato próximo com o mestre, ou com alguém que esteve muito próximo de Jesus, né? Então os apóstolos, eles eram os enviados, aqueles que propagaram, né, o evangelho prioritariamente em toda aquela região. E os sinais iam acompanhando o ministério dos apóstolos, como que validando a palavra que estava sendo anunciada, né, as boas novas do reino, né? No verso 4, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos, né? Então alguns defendiam os judeus que perseguiam os apóstolos, porque eles traziam uma nova doutrina. Eles traziam, de uma certa forma, o abandono da antiga lei. E os judeus estavam presos à lei de Moisés. E eles defendiam a lei de Moisés com unhas e dentes. E perseguiam e sentenciavam até a morte aqueles que propagavam heresias. E o cristianismo, aos olhos dos judeus, era uma grande heresia, né? Jesus, que veio salvar o mundo, o salvador da humanidade, pregado numa cruz como um ladrão e salteador. Isso eles não conseguiam entender. A imagem que eles tinham do Messias, do Salvador, era a imagem
de um Messias que libertaria o povo judeu da tirania dos romanos. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, Jesus veio libertar o povo da tirania do pecado, da tirania da condenação e da escravidão. E eles não entenderam isso. Infelizmente, os judeus não compreenderam essa mensagem. E no verso 5, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então veja que o apedrejamento era uma pena capital característica dos judeus. Então os judeus instigavam as autoridades para que os apóstolos, os que anunciavam o evangelho, fossem perseguidos e apedrejados. Nós tivemos aqui o caso de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e sobre ele foi aplicada essa pena capital do apedrejamento. Uma morte terrível, extremamente dolorosa e vergonhosa também. Mas o que nós percebemos nesses primeiros versos, no capítulo 14, é que havia uma grande perseguição. Havia um grande movimento por parte dos judeus ortodoxos, no sentido de prender, torturar e aniquilar essa chamada seita que estava surgindo, que eram os cristãos. Agora vamos ver aqui um episódio da cura de um coxo, na cidade de Listra. Verso 10 diz assim: disse-lhe em alta voz, e aqui nós estamos nos referindo a Paulo, Paulo que estava juntamente aqui com Barnabé. Eles se tornaram dois companheiros de ministério. Depois, com o passar do tempo, outros companheiros foram sendo acrescidos, agregados ao ministério de Paulo, como nós vamos ver aqui. Então, no verso 10, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Então, esse era um coxo, pessoa que não podia andar, e ali foi feito um grande milagre, um grande sinal, novamente validando a autoridade dos apóstolos. Se nós fizermos um estudo com todo o livro de Atos, nós veremos que esses sinais iam sendo apresentados à população. Eu estou me lembrando de um verso que diz: eles não creem naquilo que está sendo dito, Jesus falou isso, pelo menos que creiam nos sinais. Era uma forma de validar a autoridade dos apóstolos, mas também uma forma de chamar a atenção da população para o poder de Deus. No verso 12, aqui então houve essa manifestação da cura. No verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então veja, os sinais e maravilhas que estavam sendo feitos através de Barnabé, através de Paulo, eles chamaram tanto a atenção das pessoas ali na cidade de Listra, que eles queriam endeusá-los, eles acharam que eles eram deuses, porque existia uma lenda de que esses dois deuses mencionados aqui, Júpiter e Mercúrio, eles haviam visitado a cidade de Listra, mas eles estavam camuflados como pessoas normais. Eles visitaram várias casas e ninguém ali naquele lugar deu de comer para esses supostos transeuntes, que na verdade eram os dois deuses, Júpiter e Mercúrio. E por conta disso, só uma pessoa que deu alimento para eles. E por conta disso, eles destruíram a cidade. E com temor de que isso acontecesse de novo, e supondo que as manifestações que eram feitas através de Barnabé e Paulo fosse a manifestação dos deuses, dos antigos Júpiter e Mercúrio, e eles, tomados de muito temor, de muito medo, eles então resolveram colocar os dois em evidência. E aí eles se indignaram contra isso, que no verso 4, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos mesmo aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então eles ficaram extremamente indignados com isso. Eles não estavam ali para serem adorados, venerados, mas estavam apenas como servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E nós percebemos aqui também na parte B desse verso 15 que nós lemos, que havia uma estratégia para anunciar o Evangelho.
Paulo, quando se referia aos judeus, ele falava sobre o Deus único, o Deus verdadeiro, fazendo menção do Antigo Testamento. Porque na mente do judeu era muito clara a visão desse único Deus, do Deus que criou todas as coisas. Então Paulo, ao falar de Deus, de Jesus, para os judeus, ele mencionava essa figura veterotestamentária. Mas quando ele falava com os gentios, com os romanos, com os gregos, ele sempre fazia alusão ao Deus Criador, ao Deus que criou todas as coisas, já que eles não tinham esse conceito do Deus único, do Deus do Velho Testamento, o Deus que deu a lei a Moisés. Então isso fazia parte de uma estratégia de divulgação do Evangelho, uma estratégia evangelística que Paulo usava, né? E nós percebemos isso também nos escritos, né, dos 4 evangelhos, né? Cada evangelho ele é direcionado para uma população específica, né? Para os gregos, para os judeus, para os gentios em geral, né? Para os romanos, enfim, são estratégias, né, de anunciação das boas novas, né? E no verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então, veja que ele está anunciando o evangelho para os gregos, fazendo menção de um Deus criador, de um Deus que desde o passado permitiu que os povos andassem nos seus próprios desígnios, né? E não existe nada pior que possa acontecer com um povo ou com uma pessoa individualmente, quando Deus realmente os entrega às suas próprias paixões. Nós vemos isso em Romanos, né? Quando Deus entrega as pessoas ao seu próprio pecado para que eles decidam sobre o seu futuro. E como a natureza do homem é maligna, com certeza esse poder de decisão vai levar o homem, ou uma nação, ou uma cidade inteira para o precipício, né? Então não existe nada pior do que Deus nos entregar a nós mesmos, né? E é isso que aconteceu aqui no passado, mas agora estava sendo dada uma oportunidade para que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo, né? Que veio remir toda a humanidade dos seus pecados e nos conectar novamente com o divino, né? Com Deus. Agora vamos ver aqui, a partir do verso 19, o apedrejamento de Paulo. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Existe uma certa controvérsia teológica com relação a esse verso. Alguns fazem uma conexão desse verso com o relato de Paulo em Coríntios, nas cartas aos Coríntios, quando ele fala que ele teve uma grande revelação, que ele subiu até o 3º céu e ali lhe foram dadas revelações das quais ele não podia falar, tamanha era a excelência dessas revelações. Então alguns teólogos fazem uma conexão, né, como se nesse momento em que Paulo foi apedrejado, ele teve esse momento de êxtase e foi levado até o 3º céu. Só que do ponto de vista da exegese dos textos, não existe nada na Bíblia que faça essas conexões. Isso é apenas uma inferência que esses estudiosos fizeram com relação a esses 2 textos, mas pela Bíblia não é possível nós provarmos isso. E alguns dizem que Paulo morreu e ressuscitou. Só que a expressão usada aqui, ele foi dado como morto. Essa expressão foi dado como morto, aparentemente morto, mas não verdadeiramente morto. Então, na verdade, Paulo não morreu. Ele foi apedrejado, foi ferido profundamente, mas ele foi tido apenas como morto nesse momento, após o apedrejamento, né? Só que eles eram extremamente motivados por Deus, pelo Espírito Santo, né? E se nós olharmos também para os momentos em que o livro de Atos relata o teor das orações dos cristãos primitivos, nós vemos que o pedido deles não é para que seja feita paz, para que eles tenham um bem-estar, para que eles tenham tranquilidade, muito pelo contrário. O que eles pediam é para que Deus continuasse dando a eles força, para que pudessem resistir às provações, à perseguição e à morte, e continuassem com muita intrepidez e coragem anunciando o Evangelho. E Paulo aqui vive isso na prática, né? Após tendo sido apedrejado, no verso 21, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia.
E no verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tinha acabado de ser apedrejado, com certeza deveria estar sentindo as dores ainda desse apedrejamento, mas estavam ali insistindo em pregar o Evangelho, né? Muito diferente do que nós vemos nos dias de hoje, que os crentes acabam recuando na primeira provação e na primeira dificuldade, literalmente derretem, né, diante das provações. Mas esses nossos irmãos aqui lá do livro de Atos permaneciam firmes. E nós não vemos em momento algum aqui eles pedindo para que Deus os livrasse dessas provações. Muito pelo contrário, eles se sentiam privilegiados por serem açoitados, perseguidos pelo nome do Cristo, né, de Jesus. E no verso 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a palavra presbíteros aqui aparece no plural, como na maioria das vezes no livro de Atos, dando a entender que havia um colegiado. Não era uma liderança única das igrejas, havia um corpo, havia um grupo de anciãos, não a palavra ancião no sentido de pessoas velhas, mas no sentido de pessoas mais experimentadas, e que essas pessoas então eram os líderes da igreja. Então havia uma busca consensual por uma orientação de Deus naquele momento, naquele tempo. Verso 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então, nesse momento, nesse final do capítulo 14, encerra-se a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo teve 3 viagens missionárias, e nós vamos ver a partir dos capítulos seguintes a segunda viagem missionária de Paulo. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos.